Graças a Deus. Com Ele nós iremos, não é? Amém. Orar com Jesus é o que todos nós desejamos. Amém. Saudações, irmãos, vocês presentes e os amados que estão também cultuando conosco através da nossa transmissão ao vivo. Deus abençoe a cada um de vocês nesta hora. Amém? E eu quero convidá-los a ficarem de pé para lermos uma parte das Escrituras. Apenas o versículo que está em Romanos capítulo 5 e o versículo 19. Os irmãos aí de Contagem, em Minas Gerais, e Nova Contagem, orem por nossa viagem. Se Deus assim o aprouver, estaremos neste próximo fim de semana cultuando aí com os irmãos. Romanos capítulo 5, versículo 19, está escrito: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amém. Amém. Ó Deus e eterno, soberano Senhor, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, aqui estamos uma vez mais agradecidos a Ti pelas bênçãos incontáveis que Tu tens dispensado para as nossas vidas. Mais um dia tem sido, e nesse dia muitas pessoas se acidentaram, se machucaram, tiveram grandes decepções e muitos já partiram desta dimensão. E Senhor, se estamos ainda aqui é com um propósito. E se estamos nesta hora em condições de falar e de ouvir a Tua palavra, mesmo de uma forma humana, humanamente falando, porque na verdade nenhum de nós temos condições para isto, mas se aqui estamos em condição de ouvir e falar sobre estas verdades, nós temos muito que agradecer ao Senhor pela chance que Tu nos dás de abrir o nosso entendimento e de compreendermos as Escrituras, porque não adianta nada, Pai bendito, sairmos deste mundo sem conhecer o Teu plano. Não adianta nada queremos correr nesta carreira sem conhecer a Tua vontade. Não adianta nada chegar ao final da nossa jornada sem ter olhado direito o mapa, a trajetória, o caminho onde deveríamos seguir, onde deveríamos contornar. Ó Senhor, ajuda-nos uma vez mais. Tudo que temos são letras diante de nós, tudo que temos são páginas e mais páginas desta velha Bíblia e de centenas de sermões entregues pelo Teu servo profeta. E em meio a tudo isto, as pessoas têm feito cavalo de batalhas com estas coisas. E nós humildemente procuramos a direção do Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor nos dirija nesta hora, que o Senhor nos guie a passos verdejantes, nos ensine como nos alimentar melhor, como encontrar melhor comida, nos leve diretamente à mesa onde o Senhor está servindo, nos leve diretamente ao menu completo, os 7 selos que têm sido revelados diante de nós. Te rogamos isto, amoroso Deus, no nome de Teu Filho Jesus, para a Tua glória. Amém. Amém. Podeis sentar? No culto passado, nós falamos sobre a obediência de Jesus, onde apresentamos Jesus como filho obediente à vontade de seu Pai. E chegamos numa certa parte em nosso estudo onde falamos que por causa da desobediência das pessoas, por não entenderem ou por não querer meditar na palavra de Deus, ou não querer seguir a palavra, e assim deliberadamente eles rejeitam a verdade que Deus tem revelado nesse tempo final, uma praga está para cair sobre a terra, e aliás várias pragas têm caído sobre a terra, e a terra está para ser entregue nas mãos do anticristo para que ele reine com toda a totalidade. E nós falamos que só há um que detém ainda, algo que segura
para que isso não esteja em andamento agora. E este é Deus que está aqui, o qual só sairá da terra levando a igreja noiva, não é? Levando a igreja noiva. E Deus está determinado a deixar esta terra muito em breve. E com isto, toda a esperança da terra se acabará. Toda esta luta por um mundo melhor, um Brasil de todos, toda esta luta pelo ecossistema, pela preservação do meio ambiente, todo o movimento verde, que chamam, não é? E tudo isto não resultará em nada, porque Deus saindo da terra com seus filhos, toda esperança se acabará. Tudo. Então, venham para a luz e para a vida enquanto há tempo. Enquanto há tempo. E nós falamos sobre a obediência de Jesus Cristo. Ele, como filho obediente, foi o exemplo para todos os demais filhos, para todos os seus irmãos, todos os outros que são seus irmãos. E o irmão Branham, ele explicou para nós algo sobre as duas leis do Antigo Testamento, as duas leis que está em Deuteronômio. No sermão, o único lugar de adoração provido por Deus, ele fala a respeito daqueles que buscam a obediência daqueles que não obedecem. Onde nós lemos, Paulo disse que pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, mas pela obediência de um, que é o segundo Adão, Jesus Cristo, muitos foram feitos justos. Justos, não é? Deixe-me ler para vocês o último parágrafo que eu li no culto anterior, para poder a gente não perder nenhuma linha do nosso estudo. No sermão, o único lugar de adoração provido por Deus, vamos ver como disse o profeta. Parágrafo 37. Agora, a palavra Deuteronômio, a palavra em si significa duas leis. A palavra Deuteronômio. E Deus tem duas leis. As duas leis, uma delas desobedeça a palavra e morra. E a outra obedeça a palavra e viva. Essas são as duas leis. E Deuteronômio significa duas leis. Ambas têm sido absolutamente demonstradas para nós na Escritura. Uma delas é a morte, a outra é a vida. A vida e a morte. Deus trata somente em vida, Satanás somente na morte. E essas foram demonstradas para o mundo publicamente e abertamente perante todos os olhos. E não há desculpa para isto. Não há desculpa. Não tem como uma pessoa ser desobediente e querer viver, né? Não tem jeito. A obediência traz vida. Se a pessoa desobedece, então é morte. Nós choramos, nós lamentamos quando as pessoas se vão. Choramos e lamentamos quando determinadas pessoas nunca quiseram nada com a palavra, com a verdade, e em seguida tem determinados fins que a gente fica que é lamentável. Choramos e lastimamos. Porém, mas não há desculpa. As pessoas podem querer dizer que viveu numa família muito carente, ou que sofreu muito com os pais, ou seja o que for, para poder ser uma pessoa rebelde, tudo isso. Isso não se aplica. Nada disso. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não há desculpa. Uma delas foi demonstrada no Monte Sinai, disse o irmão Branham, quando a lei foi entregue, que condenou toda a raça humana à morte. A outra foi entregue no Monte Calvário, que trouxe toda a raça humana para a vida. Quando a pena foi paga por Jesus Cristo, as duas leis de Deuteronômio foram cumpridas nestas duas grandes coisas. Então,
você sabe, Israel tinha tudo. Ele tinha a graça de Deus. A graça proveu o meio, a saída do Egito. A graça proveu a libertação. A graça proveu um profeta para instruir. A graça proveu um anjo para guiá-los pelo deserto. Tudo. Mas eles não estavam satisfeitos. Eles quiseram uma lei. Eles quiseram uma lei. Eles não quiseram viver pela graça. Você sabia, a graça é antes da lei. A graça é antes da lei. A Bíblia diz que o Evangelho foi pregado a Abraão. As boas novas. O Evangelho foi pregado para Abraão. A lei veio depois de Moisés. Antes de Moisés, Deus atuou como com esses homens? Foi através da graça. Da graça de Deus. A graça proveu tudo para eles, mas eles não estavam satisfeitos. Eles queriam uma lei. Então foi aplicado a lei para eles. Deus reinava, intercedia e iluminava o povo de Israel através do profeta Samuel. E eles queriam um rei como as outras nações também. E quando eles exigiram, porque olharam os filisteus, os cananeus, cada um deles tinha um rei e eles não tinham. Então eles clamaram a Samuel: queremos que tu unjas para nós um rei. E o velho profeta disse: que negócio é esse? Vocês não estão satisfeitos com Deus sendo o vosso rei? Mas queremos um homem ali, coroado e tal, que vá na frente da batalha. Samuel disse: alguma vez eu falei alguma coisa no nome do Senhor que não aconteceu? Não, tudo que tu falaste aconteceu. Já pedi o vosso dinheiro? Não. Enganei vocês alguma vez? Não. E o que vocês querem mais? Queremos um rei. Ok, então vocês terão um rei, vocês vão ver, vão chorar lágrimas de sangue, como diz, né? Então eles foram desobedientes à vontade de Deus, porque o plano de Deus ali era reinar sobre Israel através da palavra profética, dizer a eles o que fazer, mas eles quiseram a liderança humana. Então a obediência sempre traz isso: morte, desgraça, separação. Agora, claro, sem tirar o nosso foco do exemplo que é Jesus Cristo, o exemplo de obediência, eu quero chamar a vossa atenção para as palavras de Jesus em São João capítulo 12. São João capítulo 12 e o versículo 49. Veja como Jesus atuou, como ele agiu com tudo aquilo que ele tinha em mãos. Porque eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento. Então Jesus estava debaixo de uma ordem, ele estava debaixo de um ensino. Jesus estava sob o mandamento do Pai, tinha um estatuto que ele não podia ultrapassar aquilo. Então quem ficou insatisfeito com o tipo de evangelho que Jesus entregou, porque foi contra as ideias estabelecidas na religião vigente naquele tempo, seja dos fariseus, dos saduceus, ou qual grupo foi, o evangelho de Jesus foi uma coisa nova entre eles. E é claro, para eles aquilo era uma heresia. Uma pessoa dizendo que eu sou filho de Deus, não é? Que eu fui enviado direto do céu para vocês. Que negócio é esse? Foi difícil. Então Jesus disse: eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que eu diria, que você deve estar lendo sobre o que eu hei de falar, não é? E o que eu falaria. Então Jesus tinha um script, tudo pronto. Você sabe o que é o script? Tem um evento para ser desempenhado, um filme para ser rodado, para ser gravado. Cada um daqueles personagens está no script do filme. Para isso tem o diretor, o diretor, os colaboradores, o autor do texto, da história. E ali está tudo. Cada um pega a sua parte, cada um pega o seu papel. E de o João, em tal hora, ele vai dar um grito. Fulano de tal hora vai passar de frente da cena, como se fosse uma pessoa qualquer que está passando aí pela rua. Tem um momento de cada um atuar. Eles não podem sair fora daquele script.
a menos que haja improvisação. A menos que haja improvisação, como no tempo de Charlie Chaplin. Tinha que improvisar. Mas neste grande filme de Deus não há improvisação. Está tudo determinado desde antes da fundação do mundo. Se alguém tentar sair fora do script, vai ter que voltar para o script outra vez. Não importa o caminho que queira tomar. Não importa. Porque no final das contas é a vontade de Deus que vai permanecer. O resto tudo é queimado. Se cada um quiser fazer um papel diferente, não vai resolver. Paulo disse, olha, Deus me colocou como um sábio arquiteto, para colocar o fundamento dessa doutrina. Ele disse, então aqui estou eu colocando o fundamento. Quem vier depois de mim, tenha cuidado, não saia fora do script. Não saia fora. Então Jesus tinha todo um papel diante de si, todo o quadro, sobre tudo que ele tinha que fazer ou falar. E se tinha algo que o pai não tinha lhe contado, ele esperava o pai falar. Ele esperava o papai dizer para ele o que ele devia fazer. E ele diz, ele me deu um mandamento sobre o que eu diria e o que eu falaria. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Veja. Agora me diga, em que consiste aqui a vida eterna? No mandamento? Ou na obediência a este mandamento? Porque se você pegar o contexto disso aqui, Jesus está mostrando que o que ele está fazendo é de acordo com a ordem que ele recebeu. E ele sabe que nesta linha, nessa obediência ao mandamento, está a vida eterna. O mandamento está dizendo, esse é o caminho, seguir por ele, sem vos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não adianta você saber o mandamento e, no entanto, ir para um lado e outro para o outro. A vida eterna consiste em você seguir esse mandamento que o Pai deu. Então, aqui é o que eu vejo aqui dentro desse contexto, das palavras de Jesus. Porque antes dele falar que o mandamento é vida eterna, ele está dizendo que ele só faz o que está estabelecido nesse mandamento. E ele diz, portanto, o que eu falo, como o Pai disse a mim, assim eu falo. Amém. Jesus só fazia repetir as palavras de seu Pai. A verdade é essa. Ele apenas estava repetindo o que Deus dizia para ele repetir. Tem uma oração aqui do irmão Brana no sermão Investimentos, parágrafo 105. Lembrando que estou utilizando os parágrafos do texto original em inglês, de acordo com a tradução feita pelo irmão Dornelles. Sermão de William Brana, Os Investimentos, do dia 16/11 de 1965. Sendo assim, praticamente no mês dele partir, dele partir. Um mês antes de sua partida, aproximadamente, ele pregou esse sermão Investimentos. Veja na sua oração como ele se expressa. Nosso Pai Celestial, enquanto muitos estão em pé, com isso eles querem dizer que eles querem a vida. E a vida só vem através da obediência a Cristo. Veja, porque a vida só vem através da obediência a Cristo. O que Jesus estava dizendo é, tenha cuidado com o que vocês escutam de minha boca. Porque o que eu estou falando é exatamente o que o Pai me disse para falar. Então nisto consiste a vida eterna. Cuidado, presta atenção no que eu falo, porque o que eu estou dizendo para vocês é unicamente as palavras do Pai. Então, claro, quem obedecesse agora estaria obedecendo a Cristo, quem estava obedecendo a Deus. Vê? E é por isso que o William Branham está orando assim. E a vida só vem através da obediência a Cristo. Ele é a vida. Ele tem a condição de que devemos conhecer. E ao conhecer esta condição, quando pensamos em Abraão,
Ele creu em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. E depois que ele foi imputado por justiça, Deus deu-lhe o selo da circuncisão como uma confirmação de que ele havia recebido a sua fé, que Deus havia recebido a convicção de Abraão. Muitas dessas pessoas professam ter fé, mas não foram seladas ainda pelo Espírito Santo. E agora eles estão de pé, Senhor, como uma comemoração de que eles creem. Agora sele-os, Senhor, com o Espírito Santo. Possa isto cair sobre eles e selar cada coração aqui e agora mesmo. Possa o Espírito Santo cair neste salão, neste momento, e Satanás saia de suas vidas, deixe-os livres, e que o poder do ressurreto Jesus Cristo venha sobre estas pessoas agora mesmo, e que possam ser preenchidas com o poder e com a ressurreição de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então esta foi a oração de irmão Brana no sermão Investimentos, e nesta oração ele diz que a vida só vem através da obediência a Cristo. No outro sermão, Ao Nascer do Sol, parágrafo 127, ele diz: e agora, agora você já está ressuscitado. Quando Deus o ressuscitou, este O é uma letra maiúscula, tá? Que está se referindo a Jesus Cristo. Quando Deus o ressuscitou, porque não foi Jesus que ressuscitou, como não foi Lázaro que ressuscitou. Vê? E esta é que é a verdade. Não foi Jesus que ressuscitou, foi Deus que ressuscitou a Jesus Cristo. Foi Deus que o ressuscitou dos mortos. Vamos ler as palavras do irmão Brana aqui. Agora você já está ressuscitado. Quando Deus o ressuscitou, Ele ressuscitou você. Veja que coisa. Você nem morreu ainda, mas um profeta de Deus está dizendo que Deus já ressuscitou você. Veja. Por isso que Jesus disse: quem crê nas minhas palavras jamais morrerá. Agora me aponte desde Jesus para cá que não teve que morrer, porque Jesus não estava se referindo a essa morte física. Ele estava dizendo: você terá vida eterna, e quem tem vida eterna não morre jamais. A morte física é apenas uma passagem, e você já parte desta vida com um selo autenticado da ressurreição na sua alma. Porque a ressurreição já está efetuada, e o mesmo que te ressuscitou, quando ressuscitou Jesus, garantiu nossa ressurreição. Este mesmo Deus tem descido nesse tempo do fim, e Ele desce com o quê? Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Se já estamos dentro deste alarido, deste grito de brado, que é uma mensagem recolhendo as pessoas, o que vem em seguida é a voz de arcanjo, que é a voz da ressurreição. Deus está aqui para fazer isto, para realizar isto. Ok. E agora, Ele ressuscitou você. O Filho está simplesmente em você agora. E agora você está crescendo em uma florescente vida, como Ele foi para ser ressuscitado completamente neste último dia. Você possui os seus potenciais agora. Então é assim que você está ressuscitado. Você tem uma semente de um caroço de manga, e você diz: isso aqui é uma mangueira, não é? Potencialmente aquilo é uma mangueira. Se você plantar no tempo certo, aquilo vai nascer e vai virar uma mangueira. Então o que você tem quando tem uma semente? Você tem a árvore, a menos que você nunca plante. É isso que o irmão Bruno está dizendo, que potencialmente você já ressuscitou com Jesus. Quando Deus ressuscitou a Jesus, Deus também ressuscitou a você, porque a semente da ressurreição é colocada na alma de todo aquele que crê, de todo aquele que recebe essa vida de Deus. Você possui os seus potenciais agora. Você sabe por quê? Sua alma mudou, não é mesmo? Seu corpo veio em obediência a Ele, não é?
Em obediência ao quê? Uma igreja? A palavra, que é a vida. Então você está agora ressuscitado dentre os mortos. É a Páscoa com Jesus e comigo. É a Páscoa contigo e Jesus. E é a Páscoa contigo, eu e Jesus. Vê? Estamos todos, Jesus, você e eu, estamos todos ressuscitados juntos e nos levantaremos nos últimos dias, embora os nossos espíritos saiam de nossos corpos, mesmo que os corpos se enferrujem, que possam ir ao pó, que possam ser queimados, que possam estar no fundo do mar. A Bíblia diz que um anjo derramou a sua sobre o mar, taça, né? E tudo que morreu virá à tona. Não há nada que pode esconder-nos ou separar-nos de Deus, que amamos tão bem e que ressuscitou-nos juntos. Amém. Não importa se é cremado, não importa se foi cremado, não importa se a terra comeu teu corpo, não importa se o urubu jantou, né? Um corpo que apodreceu em algum lugar, não importa. Naquele momento você se levantará em vida, consciente, lembrando das coisas, vê? Um ser pensante. Pois bem, isto vem através da obediência, e nós estamos vendo esta forma de obediência em todo o ministério de Jesus Cristo, nosso irmão maior. Em São João capítulo 8, versículo 29, está aqui a certeza daqueles que têm vida eterna em si, porque eles sabem que Deus, que é vida, o autor da vida, está com todos aqueles que o têm aceitado de acordo com sua palavra. João 8, 29, Jesus disse: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Veja aqui como era na vida de Jesus. O Pai não o deixava só, porque ele sempre procurava agradar seu Pai, mostrando que se você está em desobediência, então Deus se afasta de você, porque Ele é santo, Ele é puro. Ele é representado como a pomba. A pomba nem tem fel, é um animal limpo, puro. Vê? Em desobediência, ele se afasta. E Jesus está dizendo: você sabe por que o Pai está comigo? Ele me enviou e está comigo. Vê? E Ele não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, quer andar com Deus? Quer viver com Deus? Quer ter proximidade com Deus? Procure fazer o que agrada a Deus. Amém? Procure fazer o que agrada a Deus. Sermão Selo da Páscoa. O Selo da Páscoa, dia 10 de abril de 65, parágrafo 35. A palavra de Deus, como Jesus, nasceu o Filho de Deus para ser o Emanuel. Você sabe o que é Emanuel? Deus conosco, correto? Então, quando tem a profecia do Antigo Testamento, e é Emanuel, que traduzido é Deus conosco, então as pessoas dizem: olha, ele vem. Se Jesus é Emanuel, então ele é Deus, porque agora estava com o homem. Mas não é bem dessa forma. Jesus é o Filho de Deus, que assumiu uma forma humana. Mas Emanuel é Deus conosco. Para ele ser Emanuel, Deus tinha que estar dentro dele, morando dentro dele, fazendo dele Deus na terra. A palavra de Deus, como Jesus, nasceu o Filho de Deus para ser o Emanuel, a expressão plena de Deus em um homem. Que coisa bonita, a expressão plena de Deus em um homem. Veja, já pensou você ser expressado em seu filho? As pessoas olhar para o filho e dizer: mas é a cara do Pai, a imagem, não é? Que coisa! Ah, pois assim foi Jesus, a imagem expressa do Pai. Em Hebreus diz: sendo ele o resplendor, não é, da sua glória. Ele sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem do seu ser.
O Filho de Deus era assim. Expressa imagem do Pai, a ponto de dizer: quem vê a mim, vê o Pai. Veja. Então, William Branham está dizendo aqui no seio da Páscoa que Jesus nasceu, o Filho de Deus nasceu, para ser o Emanuel, a expressão plena de Deus em um homem. Agora, na continuação, porque as pessoas nunca param direito para estudar essas partes, na continuação, William Branham mostra o processo desta junção entre Deus e seu Filho. Observe. E ele o encontrou em perfeita obediência lá no Rio Jordão. Falei no outro culto isso, né? O que João Batista disse: por que tu vens a mim? Eu deveria ser batizado por ti. E Jesus disse: é melhor tu te calar, porque eu estou cumprindo a vontade de meu Pai. Não é? A palavra não pode ser rompida. João, deixa, nos convém cumprir toda justiça. Ok. Ele o encontrou em perfeita obediência lá no Rio Jordão. Sendo batizado por este profeta, então logo ele obedeceu e saiu da água. Os céus se abriram para João, e ele viu o Espírito Santo descer do céu, dizendo: este é o meu Filho amado. Veja, a obediência perfeita. O Espírito o havia procurado em obediência. Ó homem, ó mulher rebelde, esta manhã, enquanto vocês estão sentados aqui e há algo em vocês dizendo que isto está certo, é o Espírito Santo procurando por vocês para trazê-los ao conhecimento da verdade desta hora em que estamos vivendo agora. Não alguma hora que passou, a hora é agora. Amém. Se as pessoas pudessem atender este apelo de William Branham, de um profeta. Muitos que têm lido estes sermões doutrinários, muitos que têm ouvido, que têm escutado, e sabem em seu entendimento, sabem em seu coração: isto é correto, isto é a Bíblia. Não tem por que argumentar isto, não é? Então é melhor você tomar posição, porque isto é o Espírito de Deus chamando-os, trazendo você ao conhecimento da verdade desta hora, não ao conhecimento da mensagem de 10 anos atrás ou 20 anos atrás, quando não sabíamos o que era esta mensagem, quando apenas fomos despertados pela grande atração. Porque ele diz: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Então as pessoas se tornam uma atração. Todos querem saber o que está ali. Todos querem saber que atração é essa na montanha. Que crucificação é aquela, o que está acontecendo ali em cima. Isso causa admiração. Isso causa admiração. Então veja, quando você examina essas coisas e vê, e diz: meu Deus, mas isso é verdade, eu não posso fugir disso, está nas Escrituras. Então, por que não tomam posição? Por que não têm coragem de romper com o passado? De romper com a religião, com as algemas que prendem? Ó homem ou mulher rebelde, talvez você pense que não é rebelde, só porque não bebe, não fuma, não faz isso, não faz aquilo. É obediência completa à palavra, e você não pode obedecer a palavra sem conhecer a palavra. Você tem que conhecer a palavra para saber se está obedecendo ou não. Vê? Você tem que conhecer o que está nas Escrituras. Mas as pessoas não querem conhecer para não se comprometerem. Para não se comprometer. Na verdade, era melhor que nunca soubesse da verdade. Pelo menos seria desculpa. Mas elas sabem, elas leem, elas estudam. E por que rejeitam? Desobediência. Desobediência. Segue um pensamento, segue qualquer informação, menos a verdade tal como ela é. Enquanto vocês estão sentados aqui e há algo em vocês dizendo que isso está certo, é o Espírito Santo procurando por vocês para trazê-los ao conhecimento da verdade desta hora. O que Deus está fazendo agora.
Não adianta você pegar os sermões do William Branham e meditar para lá e para cá e dizer, eu sei, eu conheço a mensagem, eu li tantos sermões. Deixa de idiotice, os evangélicos fazem a mesma coisa com a Bíblia. Eu conheço a Bíblia, eu estudei tantos anos, eu ia ser um teólogo, eu estava para ser formado para ser um pastor, e eu conheço toda a Bíblia, sei cada parte. Mas o que adianta? Desobediência. Nunca consegue enxergar a verdade que está escrito. A mesma coisa estão fazendo com a mensagem. Mesma coisa, desobediência. Não sabe o que é a mensagem. Estão com o pensamento de 10 anos, de 40 anos atrás, de quando a mensagem chegou aqui no nosso país, quando se tinha fragmento das palavras do profeta. E conseguiram engendrar pensamentos unicistas, folheto, com doutrina puramente unicista, achando que esta era a mensagem. E assim todos nós somos ludibriados pelo inimigo. Viu que estávamos correndo da Trindade e nos empurrou para a unicidade, que é tão errada quanto a primeira. E agora, com todo o esclarecimento que Deus tem trazido, por que as pessoas rejeitam? Um irmão disse, um irmão distante daqui, depois de ler um ou dois estudos, disse, por que as pessoas não creem nisso? Qual é a dificuldade que elas têm de entender isto? Está aí a resposta: desobediência. Desobediência. Não querem obedecer. Não querem admitir que estão errados durante todo esse tempo. Mas o que Deus está fazendo é chamando seus filhos para o conhecimento da verdade desta hora, sobre o que Ele está fazendo agora, não para uma hora que passou, mas agora. Agora veja, quando Jesus estava falando dos que são obedientes, e estes são suas ovelhas, que ouvem sua voz, Ele disse que ninguém as tiraria dele. Em João capítulo 10, versículo 18, está escrito, ninguém me tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo. Está falando da vida que Deus lhe deu, e esta vida Ele estava passando para as suas ovelhas. Eu a dou de mim mesmo. Eu tenho poder para dá-lo e tenho poder para tomá-la novamente. Por quê? Porque Jesus é o poderoso, porque Jesus pode tudo, porque Ele faz o que Ele bem quiser, porque Ele é soberano? Não, nada disso. Ele diz assim, este mandamento recebi do meu Pai. Eu posso fazer isto. Ora, se você me entrega a chave da casa, eu digo, eu tenho o poder de abrir essa porta, não tem? Eu tenho o poder de abrir e tenho o poder de fechar. Mas por quê? Eu sou poderoso? Não, você me concedeu esse direito. Foi isto que Deus fez com seu filho. Eu recebi este mandamento de meu Pai. O Pai deu esta ordem para ele. Você nunca deve se esquecer. Nunca se esqueça disso. Ele disse, os mandamentos de meu Pai são vida. Os mandamentos do meu Pai são vida. Porque Deus é vida. Se Deus é vida, sua palavra é vida, seu Espírito é vida. Seus mandamentos são vida. No sermão O Sinal, 8/3/64, parágrafo 53, veja, disse o profeta, então quando nos damos contas e apresentamos o sinal, a vida que precisou para o sinal, o sangue fala por nós, lembre-se, o sangue da aliança foi reconhecido como um sinal, e a palavra nos assegura da promessa. O sinal é a prova de que a compra foi feita por nós. Agora, se você não está incluído nisso, bem, é claro, você não irá receber nada. Você está somente passando por uma fila de oração, caminhando de volta, andando até o altar e olhando para cima, andando para trás. Mas, ó irmão, logo quando este sinal estiver colocado em seu coração,
e você souber que é a ressurreição de Jesus Cristo em você, algo está acontecendo. Não há nada que mude você. Você sabe aonde pertence. A completa obediência a toda a palavra de Deus lhe dá direito ao sinal. E nada mais. Bem-aventurado é aquele que cumpre todos os seus mandamentos, para que possa ter direito à árvore da vida. Então, quando oramos, devemos ter um sinal para apresentar com as nossas orações. Agora, não falhe em compreender isto. Quando você ora, você deve ter um sinal para sustentar a sua oração. Se você não tiver, ore até que o sinal venha, porque não está prometido para recebê-lo. Veja, você tem que ter este sinal primeiro, que é o preço do derramamento, a sua fé para crer. Amém. Outra vez no sermão Selo da Páscoa, antes de concluirmos, parágrafo 75 desta vez. Observe a ação dos discípulos. Com medo? Eles sabiam que Jesus era a verdade. Mas veja, isso era contra a ideia popular, a religião popular do momento, a religião mais rígida, fariseus, saduceus e assim por diante, suas seitas, clãs e denominações, que eram contra a essa heresia. Mas Jesus era a palavra identificada, e Jesus é o Espírito Santo em espírito. Um pouco que o mundo não me verá mais, vós me vereis. Não o corpo, a vida que estava nele. Deus está sobre a igreja para chamar filhos, como ele fez então, obedientes. Eu sempre faço o que é agradável ao meu Pai. Qual de vocês pode me acusar de pecado? Em outras palavras, o pecado é a incredulidade. O que a palavra disse sobre mim que eu não fiz? Aí está. Mostre-me o que a palavra disse que eu ia fazer, que eu não fiz. Qual deles pode acusar-me? Qual deles pode pôr os seus dedos em mim e dizer que eu não tenho cumprido a palavra de meu Pai? Quando a igreja pentecostal chegar a esse ponto, quem pode acusá-la de incredulidade? Vê? Acontece que está muito longe a igreja chegar a este ponto, para reconhecer o quanto que Jesus foi obediente à vontade de seu Pai, a ponto dele dizer, olha, vocês não podem me acusar de pecado, que é incredulidade. E ele diz, veja se eu não estou cumprindo a palavra de meu Pai. Então, para você estar dentro, enquadrado nisto aqui, você tem que entender Jesus como ele entendia a si mesmo. Agora, você entendendo Jesus, ele como um ser, quando na verdade ele não é este ser, então você não está em obediência, você está desobediente à palavra de Deus. Se Jesus disse que era filho de seu Pai, e você diz que ele é o Pai, ou que ele gerou a si mesmo, uma vez você diz que Jesus é o próprio Deus, você estará dizendo que ele gerou a si próprio. Então você não está fazendo outra coisa a não ser andando em incredulidade à palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus, eu lhe disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas dão testemunhos de mim. Essas dão testemunho de mim. Agora fique de pé enquanto eu leio esta última citação do irmão Brando no sermão, o pacto confirmado de Abraão, parágrafo 60. Então ele disse, Isaque, põe as suas mãos atrás de você. Ele pegou uma corda e começou a amarrar as suas mãos. Isaque sabia. Observa a sua obediência, como Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. Obediência até a morte, tomou a cruz, amarrado em suas mãos e seus pés. Do mesmo jeito que Isaque foi colocado para ser sacrificado, Jesus também foi. Isaque representa, como filho de Abraão, representava Jesus, Filho de Deus. E William Branham está dizendo aqui, como Jesus. Observe a sua obediência como Jesus. O verdadeiro Filho de Deus foi obediente até a morte e tomou a cruz, amarrando as suas mãos e pés. Então você percebe
que não tem como você sustentar diante da Bíblia, não tem como você sustentar diante da mensagem a ideia unicista de maneira nenhuma. E estamos batendo nisso tão forte, do mesmo jeito que batemos contra a Trindade, porque são duas doutrinas infames que veio do inferno. A verdade é essa. William Branham diz que veio de Babilônia, veio de confusão, não é? Então não tem como você enquadrar isto ou querer levar adiante uma ideia unicista, sendo que as mensagens mostram claramente Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, sendo obediente até a morte. Então, se ele obedeceu à vontade do Pai e morreu em obediência a essa vontade, não queira enganar ninguém dizendo que Jesus é o próprio Deus, porque Deus é imortal, Deus não morre. Deus não morre. Ele é a própria vida. Amém. Senhor Deus e eterno e soberano Pai, humildemente te rogamos nesta hora, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor ajude teu povo, ajude teus filhos, ajude-nos na compreensão da tua verdade, e aqueles a quem chegar esta palavra, Senhor, que estas pessoas tenham seu entendimento aberto e que possamos a cada dia permanecer mais humilde, mais contrito diante do Senhor. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Unja-nos com o teu Espírito Santo, guia-nos pela vereda da justiça, ilumina nosso caminho com a tua palavra, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós. Oramos pelos que estão enfermos e aflitos, por aquelas pessoas que têm pedido nossas orações. Lembro de alguma dessas pessoas agora. Não citarei seus nomes, mas tu conheces estas pessoas. Te pedimos por esses que estão hospitalizados, por aquele Senhor que está nesse instante em coma, pedimos que o Senhor ajude esta família nesta hora. Rogamos por todos os teus filhos em toda a face da terra, no nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, para a tua glória. Amém. Amém. Deus abençoe vocês até o culto de sexta-feira. Tenham todos uma noite abençoada.